Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema fascinante, né? A relação entre inteligência emocional, a tal da IE, e a inteligência artificial, a IA, que está cada vez mais presente. E para nossa conversa, a gente está se baseando numa entrevista bem legal com o Emerson Ciociorowski. Ele é economista, consultor, focado em qualidade de vida corporativa. O material saiu no Milk News TV. Isso, e o nosso objetivo aqui, sabe, é entender a fundo mesmo. O que é essa inteligência emocional, afinal? Porque ela ficou tão importante principalmente para líderes e, claro, como ela se compara, como ela interage com a inteligência das máquinas. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, né? Desvendando a IE. É quase automático pensar em Daniel Goleman. O livro dele fez um barulho enorme. Ele que popularizou o conceito, certo? Mas, o que acendeu essa ideia nele? Sim, o Goleman, e tem essa formação dupla interessante, né? Psicólogo e jornalista científico. Ele teve um insight, uma sacada mesmo, que ele conta no livro. Imagina a cena, Nova York, um calorão, ele num ônibus. E ele repara no motorista. O cara, mesmo naquele caos, cumprimentava todo mundo, sabe? Com um sorriso, uma palavra amigável. E o Goleman percebeu o efeito disso. As pessoas entravam, assim, estressadas, irritadas. E saíam diferentes. Exato, algo nelas mudava. Aí ele se perguntou, que capacidade é essa? Que poder esse motorista tem para transformar o ambiente assim? Que interessante isso, uma observação cotidiana que virou pesquisa. Totalmente. Essa pergunta levou ele a mobilizar gente em Harvard, montar equipes para estudar IKEA a fundo, e o Goleman foi além de só popularizar o termo, né? Ele conversou com gente como o Dalai Lama, participou de pesquisas que, olha só, analisavam o cérebro de monges com milhares de horas de meditação. Ele queria entender a base daquilo tudo. E o impacto foi gigante, né? Não ficou só na academia, chegou forte no mundo corporativo, virou requisito para a liderança. Precisamente. A entrevista que a gente está usando como base, ela menciona isso. A inteligência emocional foi listada como uma das 10 competências essenciais para os líderes do futuro. E isso foi apresentado lá no Fórum Econômico Mundial em Davos. Nossa. Mostra bem essa trajetória, né? Começou com uma curiosidade num ônibus e virou um pilar estratégico para a liderança global. Deixou de ser uma habilidade legal ter para ser fundamental, entende? Uma core skill. Brutalmente. Bom, a entrevista com Ciociorowski destaca 3 dicas, 3 pilares práticos da IKEA. Autoconhecimento, autogestão emocional e empatia. Vamos esmiuçar isso um pouco. Começando pelo autoconhecimento. Parece óbvio, mas talvez não seja tão simples assim na prática. É a base de tudo, né? Autoconhecimento é jogar luz naquilo que a gente faz no automático, entender suas competências, suas dificuldades e principalmente como você reage emocionalmente. Os gatilhos, né? Isso, o que te tira do sério, o que te motiva de verdade. Reconhecer a emoção ali na hora que ela aparece. Esse é o primeiro passo. Sem essa consciência, o resto fica meio vazio, sabe? Vira só discurso. E o Ciociorowski tem uma história pessoal com isso, né? Ele mencionou na entrevista que já faz mais de 25 anos que ele foi atrás disso, fez curso de hipnose com o Brian Weiss. Uau! E conheceu o Dr. Randall Riggs. Chegou até a organizar workshops de IQ aqui no Brasil com ele, lá atrás. Isso traz um peso porque ele fala, né? Com certeza. E dessa parceria com o Riggs, olha que interessante, surgiu uma nuance importante. Uma evolução da ideia original do Goleman. O Goleman falava em controlar as emoções no começo. Controlar. Mas o Ciociorowski e o Riggs propuseram gerenciar. Parece só uma palavra diferente, mas a ideia por trás é bem distinta. Emoções como medo, raiva, tristeza, alegria, elas vêm do sistema límbico, são meio que involuntárias, mais instintivas. Você não escolhe sentir raiva quando alguém te fecha no trânsito, certo? Não mesmo, a raiva vem que vem. Pois é. O ponto central é o que você faz com essa raiva. Aí entra o gerenciamento. É a camada consciente, é o nosso córtex pré-frontal, a parte pensante, que entra em jogo para avaliar a situação e decidir como expressar ou lidar com aquilo. Entendi. É a diferença entre, sair buzinando e xingando e respirar fundo e pensar, ok, não vale a pena. Exatamente. É a diferença entre a reação impulsiva, quase animal,
e uma resposta. Gerenciada, pensada. Faz todo sentido. Lembrei agora da crítica que o Sr. Chorovsky faz àquela frase: "A desculpe é minha sinceridade", que muitas vezes é só uma desculpa para não ter o trabalho de gerenciar a forma de falar, né? Para não pensar no impacto. É isso, é a sinceridade bruta versus a comunicação assertiva que leva em conta o outro. E para entender essas reações brutas, o Goleman trouxe outro conceito-chave, o sequestro neural, ou o sequestro da amígdala, como também é chamado. Sequestro neural, como funciona isso? Basicamente, em momentos de muito estresse, muita emoção forte, o nosso corpo libera um monte de hormônios, tipo adrenalina, cortisol, e essa química toda, segundo os estudos que o Goleman ajudou a divulgar, pode meio que diminuir a eficiência das conexões entre os neurônios, as sinapses, principalmente lá no córtex pré-frontal. Ah, então a parte que pensa fica meio prejudicada. Exato. Nossa capacidade de raciocinar com clareza, de ser criativo, de analisar as coisas, ela fica temporariamente reduzida. É como se o cérebro racional ficasse meio offline por um tempo. E aí o lado mais emocional, mais primitivo, assume o volante. Por isso aquelas reações impulsivas que a gente se arrepende depois. A resposta torta, a decisão no calor do momento. Exatamente isso. O sistema límbico toma conta, sem aquele filtro da razão. E o interessante é que a ciência sugere que o cérebro pode levar um tempo para se reequilibrar depois de um sequestro desses. Fala assim até uns 20 minutos. 20 minutos. Nossa. Por isso o conta até 10 às vezes não adianta muito. Pois é, talvez precise contar até 1000, dependendo da situação. É dar tempo para a química voltar ao normal, para o córtex pré-frontal reassumir o controle. É curioso como, intuitivamente, quando a gente faz algo sem pensar, às vezes bate na testa, né, onde fica o córtex frontal. Como quem diz, poxa, por que não pensei direito? É verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso. E essa ideia do sequestro nos leva a outra comparação importante. Inteligência emocional, o QE, versus o QI, o quociente de inteligência mais tradicional. A entrevista menciona de leve a questão do desenvolvimento de cada um. Sim, e esse é um ponto super importante e, eu diria, até animador sobre a IE. O QI que a gente mede com testes de lógica, verbal, essas coisas, ele tende a se desenvolver mais na infância e se estabilizar relativamente cedo, né? Ali pelos 7 anos, ou um pouco mais tarde na adolescência. Já a inteligência emocional, o QI, a boa notícia é que ela não é fixa. É um conjunto de habilidades. E habilidades podem ser aprendidas, praticadas, melhoradas. A vida inteira. Ah, que ótimo isso! Quer dizer que nunca é tarde para desenvolver IE? Nunca. Sempre dá para melhorar nossa capacidade de entender e gerenciar as nossas emoções e as dos outros. E tem outra coisa fundamental. Ter um QI alto não garante de jeito nenhum ter um QE alto. São coisas diferentes. E para a vida, para o trabalho, para as relações, muitas vezes o QE acaba sendo mais decisivo para o sucesso e para o bem-estar do que o QI. Faz muito sentido. Mas, mesmo sendo tão importante e possível de desenvolver, o Chorovsky comenta que ainda existe uma certa resistência, talvez, para falar de IE abertamente nas empresas. Por que será, hein? Ele acha que é por desconhecimento? Olha, eu tendo a concordar. É difícil a gente valorizar aquilo que a gente não entende direito, né? Se a cultura da empresa não compreende o que é IE e por que ela importa, acaba não priorizando. E as consequências disso no dia a dia da empresa devem ser grandes, imagino. Com certeza. A comunicação, por exemplo, é uma das primeiras a sofrer. O Chorovsky até estima que uns 90% dos problemas internos podem ter raiz em falha de comunicação. E muitas vezes essa falha é por ruído emocional não gerenciado, sabe? Falta de clareza, mal-entendido. Um clima de desconfiança e prejudica a empatia de verdade. Porque empatia vira a palavra da moda, né? Mas praticar mesmo, se colocar no lugar do outro, exige um esforço emocional consciente. Outro ponto que ele toca e que é bem delicado é o feedback. A dificuldade de dar e receber feedback de forma construtiva. Muitas vezes tem a ver com medo da reação emocional, né?
tanto de quem dá quanto de quem recebe. Exatamente. Esse medo leva a evitar conversas importantes. E aí vira um ciclo ruim. Sem feedback, as pessoas ficam inseguras, não sabem onde melhorar, o engajamento cai e, no fim das contas, isso impacta o resultado financeiro. Bate lá no caixinha, que é a linguagem que a diretoria costuma entender bem. Pois é, e tem aquela crítica forte, né, ao foco exagerado só nos números, nos KPIs, ignorando o como as pessoas estão para chegar lá, ignorando a saúde mental, o clima. Muitas vezes, qualquer preocupação com bem-estar vira mimimi. Infelizmente, ainda acontece muito. E essa palavra mimimi é terrível, porque invalida sentimentos que são legítimos, né? O líder que realmente faz a diferença hoje precisa ir além do técnico, precisa ter essas habilidades emocionais, empatia, compaixão, e o Ciocerovski usa até um termo interessante, amorosidade. Amorosidade no trabalho, confesso que soa um pouco diferente, né? Para um ambiente corporativo mais tradicional. Pode soar, sim, mas ele explica bem. Não é piegas, não é sentimentalismo barato. Ele dá um exemplo forte do Dr. David DeBoll, um médico que, usando princípios de respeito, cuidado genuíno, inspirado lá nos 4 compromissos toltecas, conseguiu reverter a situação de um hospital americano que estava no vermelho e fez isso rápido, com trabalho voluntário da equipe. Nossa, que história! Então a amorosidade seria mais sobre respeito, cuidado com as pessoas e com a missão da empresa? Exato. É sobre criar um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam cuidadas, respeitadas, conectadas de verdade umas com as outras e com um propósito maior. E para isso acontecer, a liderança precisa descer do pedestal, mostrar a vulnerabilidade. Ah, vulnerabilidade. Isso conecta com a Brené Brown, né? Que ele também cita, a coragem de ser imperfeito. Isso mesmo. A vulnerabilidade não é fraqueza. Pelo contrário, é preciso coragem para ser vulnerável. Lembra do CEO cliente do Ciocerovski que, ao assumir, disse para a equipe, olha, se preparem, eu vou errar muito. Lembro. Isso deve criar um ambiente de segurança, né? Se o chefe admite que erra, a equipe se sente mais à vontade para tentar, para inovar, mesmo que erre também. Totalmente. Cria segurança psicológica. E falando em quebrar barreiras, tem aquela história do João Leite Neto, que preferia pegar o elevador normal com os funcionários, em vez do elevador privativo da diretoria. Um gesto simples, mas com um significado enorme, de abertura, de querer estar perto, ouvir de verdade. São esses gestos, essa postura, que ajudam a construir confiança. E é nesse terreno fértil que a inteligência emocional floresce na cultura da empresa. Muito bom. Agora vamos para o ponto que talvez gere mais curiosidade hoje em dia. Como a nossa inteligência emocional humana entra em diálogo ou talvez em conflito com a inteligência artificial. O seu Ciocerovski está até organizando um summit sobre isso. O que a entrevista revela sobre a IA nesse contexto? Olha, o ponto crucial que a entrevista reforça bastante é o seguinte. A inteligência artificial, por mais avançada que pareça, não tem emoção de verdade. Ela não sente. Mas ela pode parecer que sente, né? Pode, e aí que está o pulo do gato. Ela pode ser programada para imitar respostas emocionais. Um chatbot pode dizer, fico feliz em te ajudar, ou sinto muito por isso, usando linguagem natural para criar uma sensação de empatia, de conexão, mas é uma simulação. Não tem um sentimento genuíno ali por trás. É algoritmo puro. Não tem, digamos, uma consciência vivenciando aquilo. Entendi. É uma máscara emocional. Pode-se dizer que sim. E tem algo ainda mais sério. A IA não tem um senso moral próprio. A entrevista cita um caso bem pesado, de um chatbot de IA que teria incentivado um jovem em crise a tirar a própria vida. Nossa, que coisa horrível. Isso mostra bem a diferença, né? Exatamente. Mostra o abismo que existe entre simular compreensão e ter compaixão de verdade, ter ética, ter noção da responsabilidade do que se diz ou faz. A IA funciona com base nos dados e nos objetivos que ela recebe. Ela não tem um filtro ético interno, um senso de certo e errado, como nós temos ou deveríamos ter. E o cérebro humano tem outras coisas que a IA ainda está longe de ter, certo?
tipo intuição, criatividade. Sim, o cérebro humano tem essa capacidade incrível de intuição, sabe? Aquele insight que parece vir do nada, tem a inspiração para criar algo realmente novo, a busca por um propósito na vida. Até os nossos erros, as nossas emoções, a nossa vulnerabilidade muitas vezes são a fonte da nossa criatividade. A IA é fantástica para achar padrões, para otimizar tarefas com base em dados, mas ela não cria significado do zero, não tem aqueles lampejos de consciência. Mas a relação não é só de oposição, né? A IA pode, de alguma forma, ajudar a gente a desenvolver a nossa própria inteligência emocional. Sim, e essa é uma possibilidade bem interessante que a entrevista aponta. Já existem IAs capazes de analisar sinais que a gente associa com emoções, microexpressões no rosto, o tom da voz, até o jeito como a gente digita. Sério? Como assim? E a ideia é que essa análise possa ser usada para dar um feedback para a pessoa. Imagina uma ferramenta que te diz: olha, notei que seu tom de voz ficou mais tenso naquela reunião. Talvez você estivesse se sentindo pressionado. Poderia ser uma ajuda para o autoconhecimento. O Summit que o Sr. Swarovski mencionou ia trazer gente para mostrar como isso já está sendo feito. A IA funcionando como um tipo de espelho tecnológico das nossas emoções. Uau, interessante e um pouco assustador ao mesmo tempo. Bom, acho que cobrimos bastante coisa. Recapitulando então, a inteligência emocional. Vimos que não é só sentir, mas é reconhecer e, o ponto-chave, gerenciar as emoções conscientemente. Ela é diferente do QI, dá para desenvolver a vida toda e é super importante para a comunicação, para as relações e para uma liderança que realmente conecta as pessoas. Isso. E a gente já contrastou isso com a inteligência artificial. Vimos que ela pode simular emoções, pode até analisar as nossas, mas falta o essencial, o sentimento genuíno, a consciência, o propósito, a ética. E essa diferença toda deixa a gente com uma pergunta importante no ar, né? Uma reflexão para levar. Se a tecnologia de IA está ficando cada vez mais capaz de ler as nossas emoções pelo rosto, voz, texto, talvez até por dados biométricos no futuro, quem sabe, como é que a gente garante que isso vai ser usado para o bem? Como ter certeza que vai ser uma ferramenta para apoiar o nosso desenvolvimento emocional, para construir relações melhores, ambientes de trabalho mais saudáveis, e não só mais um jeito de vigiar, de manipular as pessoas sutilmente ou de reforçar preconceitos que já existem nos dados que alimentam a própria IA? Que conversas difíceis, que limites, que princípios éticos a gente precisa começar a estabelecer, agora, enquanto essa tecnologia se mistura cada vez mais com a nossa vida.